são fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúlou, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas! Está começando mais um podcast O Contato. Sejam bem-vindos e bem-vindas! Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboti Fofocas, ele, o fofoqueiro mor, Gustavo Cornacchione. Como é que está, meu amigo? Estou só compilando todas as fofocas dessa semana para jogar aqui, lembrando daquele velho bordão: eu aumento, mas não invento. Eu aumento, mas não... Você lembra? Você vai lembrar disso? Quem que falava isso? Nelson Rubens. Não. Quem falava não era isso? Ele? Não, o que eu vou falar. Eu aumento, mas não jumento. Você lembra disso? Não Você lembro. lembra disso? Se não me engano, na minha vaga memória aqui, pra quem tá ouvindo a gente, se eu falar besteira, só corrige a gente em comentários, mas eu acho que era do Cacete e Planeta, cara, que tinha essa piada. Pode ser. Ou É a Praça cara é deles. Nossa. Eu não lembro se é Praça é Nossa ou Cacete e Planeta, mas eu lembro dessa piada. Acho que poderia ser a Praça é Nossa, porque o Nelson Rubens era do SBT. Pode ser. A pode ser. Globo fingia que nenhum outro canal existia. Época boa da televisão brasileira, né, cara? Exato. Época de ET de Varginha e Companhia Limitada. Chupacabra. Cabra, Ratinho, Gugu. Eita, nossa. Época boa. Bom, gente... Táxi do Gugu. Vixe, banheira do Gugu, meu amigo. Tudo que vinha do Gugu depois. Era complicado. Bom, meus amigos, minhas amigas, contatados e contatadas, hoje é dia de vocês serem ufofoqueiros e ufofoqueiras. Teremos aqui um episódio diferenciado, mas antes de falar sobre o nosso episódio, mais uma vez agradecer a sua presença, a sua participação aqui no nosso podcast. E hoje eu quero fazer um convite a vocês de que mandem mensagens pra gente no nosso Instagram, ou também até na nossa caixinha de mensagem que fica pelo episódio, mensagens dando aquele feedback pra gente dos nossos episódios. Por quê? Se vocês viram muito bem, o nosso último episódio, que foi gravado com PH Carvalho e Jackson Camargo, um grande abraço para eles, do Acredite Se Quiser, ficou um tanto quanto comprido, né? Ficou um episódio um tanto quanto longo, porque o papo tava bom. E vocês lembram que no começo do nosso podcast a nossa ideia era que não tivéssemos episódios tão longos. Então eu gostaria de saber a vocês, já sabemos que tem algumas pessoas que já mandaram, que quanto mais tempo melhor. Teve gente que até zoou com o PH e falou: nossa, lá os meninos estão com 2 horas de episódio, que isso? Mas gente, tem gente que não gosta muito, né? Então eu gostaria de ouvir de vocês, ouvintes. Tá legal o tempo de podcast de vocês? Vocês querem mais tempo? Mais tempo acho que fica mais complicado, né? Senão aí a gente já começa a gravar episódio de quase 3 horas, aí não fica nem gostoso de gravar. Mas tá muito longo, tá muito monótono, como é que tá o ritmo da nossa conversa? A gente precisa saber pra gente poder melhorar, beleza? Então a gente conta com esse feedback de vocês. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar é que o pessoal que tem seguido a gente novo no Instagram, tem muita gente que não tá seguindo no podcast, né? Eu poderia até pegar e falar assim: quem tá seguindo a gente no Instagram não tá ouvindo a gente no podcast. Aí é errado, porque eu tô mandando um recado pra quem não tá ouvindo. Mas, na verdade, quem está seguindo no Instagram, nem todo mundo segue no podcast.
O Instagram, o Spotify tem crescido muito, cada vez mais. Depois do episódio com o PH ficou, né, ganhamos ainda mais público. Mas lembrem de avaliar o episódio e também de segue no Instagram, segue nas redes sociais, segue em tudo quanto é rede social que a gente tem, mas segue também no Spotify, que é onde dá força pra gente. É onde a gente acaba tendo, que o Spotify entende que o nosso conteúdo está sendo indicado, está sendo seguido, e ele começa a indicar para mais pessoas. A gente teve uma experiência legal, Guto, até não tinha comentado isso contigo. A gente teve uma experiência muito legal de uma pessoa pesquisar o podcast na nossa frente, na minha frente, e o podcast apareceu. Antes a gente teve um contato imediato. Tivemos um contato imediato. Isso não acontecia. Com muita gente ia procurar por conta do nome não ser um nome muito ali, criativo e cheio das peripécias. Apesar da criatividade, que já contamos essa história aqui, mas ele não aparecia. Agora, jogou lá o contato no Spotify, é o primeiro que aparece. Então isso já indica que a gente está tendo, sim, visualização. Mas precisamos desse suporte de vocês. Sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Instagram, tá? Pra gente poder ter cada vez mais a ajuda do próprio Spotify para poder levar o nosso trabalho mais longe. Tá certo? Então a gente conta aí com essa ajuda de vocês, porque se não contarmos com a ajuda de vocês, vamos contar com a ajuda de quem mais, né, meu caro Gustavo Cornacchioni? Dos Greys? Aí não, né? Aí eu acho que... Aí eu acho que é complicado, né? Eu passo. Aí eu acho que complicou. Pior que eles, homens de preto, né? Eu acho que seria mais difícil ainda. Eu prefiro os Greys. Eu prefiro os Greys. Tá certo? Então é isso, minha gente. O recadinho de hoje fica por conta disso. Beleza? Nosso episódio de hoje, um episódio diferente, um episódio especial, focado em ufofocas. Então hoje teremos um jornal ufofoca diferenciado. Um jornal ufofoca que é o episódio inteiro. Por quê? Semana movimentadíssima na ufologia, com muita reunião. Aconteceu reunião no Esquife, vídeo novo de OVNI, muita coisa aconteceu, então preferimos fazer um episódio específico para essa semana, para deixar todo mundo aí a par de tudo que a gente publicou no Instagram. O Guto publicou muita coisa no Instagram essa semana. Eu não fiz outra coisa essa semana. Foi muita coisa. Foi muita coisa que apareceu. E na sexta-feira, quando teve a reunião do Esquife, nossa, aí bombou pra caramba o Instagram. Então, para vocês entenderem o que aconteceu nesses últimos dias. Beleza? Vamos então, meu caro Gustavo Cornacchioni, ao nosso especial jornal Ufofocas? Vamos! Bora lá, minha gente! Jornal Ufofocas, edição especial. Apresentação: Vinícius Martins e Gustavo Cornacchioni. Um oferecimento... Coletivo Cineverso. Super-heróis é coisa nossa. Conheça os incríveis super-heróis brasileiros do Coletivo Cineverso. Indicação da semana: Os Invictus, um super grupo de super seres numa saga do Brasil do futuro envolvendo alienígenas e conspirações. Visite o perfil @Cineverso no Instagram e adquira sua HQ. No último dia 12 de janeiro, aconteceu a tão esperada reunião de portas fechadas com os congressistas, membros do Comitê de Supervisão da Câmara, com o escritório do Inspetor-Geral de Inteligência, no Esquife, ou Sala-Cofre, para a averiguação das informações trazidas por David Grush ao Congresso americano.
Estavam presentes nessa reunião os deputados Raja Krishnamurti, democrata de Illinois, Andy Ogles, republicano do Tennessee, Tim Burchett, republicano também do Tennessee, Ana Paulina Luna, republicana da Flórida, Robert Garcia, democrata da Califórnia, Glenn Groffman, republicano de Wisconsin, e Jared Moskowitz, democrata. Muito bem, meu caro Gustavo Cornacchione. Nossos ouvintes vão ouvir um jornal fofocas um pouco diferenciado. Nosso ouvinte entenda o seguinte: muita coisa rolou durante essa semana, então nós temos que debater e trazer aqui alguns pontos específicos de tudo isso que está acontecendo. Então, paramos aqui as nossas notícias para trazer para vocês um pouco de tudo isso, passo a passo, para não ficar muito confuso. Como já dissemos, muita coisa foi publicada na nossa página, muita coisa aconteceu no meio da ufologia, no meio da política, no meio militar em si, e aí isso acaba causando uma confusão, beleza? Então, primeiro ponto sobre isso que nós falamos anteriormente, das notícias anteriormente. Aconteceu a reunião no esquife dos congressistas, né, dos membros ali do Comitê de Supervisão da Câmara, com o pessoal do escritório do Inspetor-Geral de Inteligência, onde informações foram averiguadas referente a tudo que o David Grush trouxe nesses últimos meses no Congresso americano, denúncia, entrevista com Ross Coulthard e tudo mais, beleza? Mas agora eu e o Guto, a gente vai fazer aqui uma explanação resumida para trazer para vocês como que chegamos até aqui, o que aconteceu para a gente chegar aqui, tá? Só para iniciar o nosso papo, lembrando, isso você pode conseguir muita informação sobre o que nós vamos falar aqui de uma forma resumida no episódio extraordinário que a gente gravou, episódios 6, 7 e 8, beleza? Esses episódios nós falamos exclusivamente de praticamente isso tudo que está acontecendo. E ainda assim não falamos tudo, tá? Teve todo aquele artigo do Condorman, teve muita coisa ali, e a gente acabou não falando de tudo. Não fizemos um episódio específico do David Grush, por exemplo, beleza? Mas vamos lá, Guto. Onde essa história começa? Cara, essa história começa em 2017, com o famoso artigo do New York Times, escrito pela Leslie Kean e pelo Ralph Blumenthal, com orientação do Chris Mellon e do Lou Elizondo. Quem são Chris Mellon e Lou Elizondo? Chris Mellon, ele era um assessor político, ele foi assessor do, se eu não me engano, do governo Clinton e do governo Bush. Ele era um assessor de assuntos de segurança dos presidentes, então um cara que foi assessor de um governo, de um presidente democrata e de um presidente republicano. E o Lou Elizondo, ele era um agente do Pentágono que estava diretamente envolvido com o ATIP, que depois virou o OCEP, né? Que foram os programas de investigação de OVNIs que surgiram nos anos 2000, né? Acho que principalmente a partir de 2004. Então esses dois caras, eles vazaram essas informações e os vídeos para esses dois jornalistas, a Leslie Kean e o Ralph Blumenthal, em 2017. E aí esses dois jornalistas publicaram uma matéria que hoje em dia já é histórica no New York Times, onde trouxeram informações sobre um programa secreto de investigação de OVNIs do Pentágono e as famosas imagens do vídeo do Tic Tac, do Gimbal e do Go Fast. Desse evento, dessa matéria em 2017 para frente, que as coisas começaram a andar. Então a gente não teria essa reunião secreta
em janeiro de 2024, se não fosse esse artigo em 2017. De lá para cá, o grande evento que acelerou mais ainda as coisas foi ano passado, por volta de junho do ano passado, quando a gente conheceu o David Grush. Primeiro ele deu uma entrevista para o jornalista australiano Ross Coulthard, que foi publicada pela News Nation e pelo jornal The Debrief, também com a Leslie King, né? E onde aí ele traz várias declarações de que ele fez parte da força-tarefa do Congresso para investigar esses programas que já existiam, que foram denunciados em 2017. Depois que ele dá essa entrevista, o David Grush participa de uma audiência na Câmara com esses deputados que nós citamos acima. Nessa audiência, além dele, estava o Ryan Graves e o David Fravor, que são 2 pilotos da Força Aérea Americana que também tinham denúncias para fazer. Depois dessa audiência, vem emenda Schumer, que a gente falou, tem um episódio aqui especial sobre a emenda Schumer, onde se tentou colocar na Lei de Segurança Nacional do ano que vem, aliás, desse ano agora, né? Se tentou colocar uma lei ali dentro para tratar especificamente do assunto de UAPs, né? Objetos, fenômenos anômalos não identificados. Essa lei ela foi desmembrada, muito pouco do que ela era originalmente entrou na lei final, mas entrou alguma coisa. E isso acabou em dezembro de 2023. Essa lei foi votada no finzinho do ano, lá pouco antes do Natal. E agora, menos de um mês depois, a gente já tem aí essa reunião com portas fechadas, confidencial, entre os deputados do Comitê de Supervisão da Câmara e o escritório do Inspetor-Geral da Comunidade de Inteligência. Então, qual que é a dinâmica nisso aí? Quando o David Grush, antes do David Grush fazer a entrevista que ele fez para o Ross Coulthard, em junho do ano passado, antes disso ele já tinha procurado o então inspetor-geral da Comunidade de Inteligência e apresentado as denúncias para ele por escrito, prestar depoimento. Nesse meio tempo, ele fez aquela audiência. Os deputados não tinham acesso ao conteúdo desse depoimento. Os deputados sabiam apenas o que ele falou em entrevistas e o que ele falou na audiência com eles. Então, levou de junho do ano passado até agora, janeiro de 2024, para que os deputados tivessem acesso à parte do depoimento do Grush. Então, assim, o Grush falou com o inspetor-geral, o inspetor-geral agora falou com os deputados. E vale ressaltar que o inspetor-geral com quem o Grush falou não é o mesmo inspetor-geral que falou com os deputados hoje. O inspetor-geral com quem o Grush falou na época, ele saiu do cargo e hoje é o advogado do David Grush. Então isso é muito importante que seja dito. Quando o David Grush fez a audiência no Congresso, em junho do ano passado, ele estava acompanhado de um advogado. Na famosa foto que tem do David Grush, lá está o David Grush prestando juramento, atrás dele tem um senhor de terno e gravata. Aquele senhor é o advogado dele, que antes era o próprio inspetor-geral da Comunidade de Inteligência. Para ver como é séria a coisa. Ô Guto, até pra gente poder colocar aqui, gente, uma coisa que eu posso garantir para vocês, tá? Essas informações que a gente está trazendo aqui, vocês não vão encontrar tão fácil assim na internet. Boa parte dos links de tudo que a gente está falando aqui, a gente vai postar, né? E tem muito vídeo que a gente já está postando no Instagram e vai postar mais referente a tudo isso, para vocês terem como informação, beleza? Então, são várias informações, é muita coisa, é muito conteúdo. Então, só essa parte que o Guto já trouxe pra gente aí, olha o tanto de... É um belo resumo, né?
É um baita resumo de que o Guto trouxe e tem muita informação. Tem muita informação pra gente poder discernir, pra gente poder entender, tá? E só acrescentando, no começo da semana, inclusive foi a ufofoca nossa do episódio passado, que no dia 9 teve uma pré-reunião com o diretor de inteligência, só que com o Comitê de Supervisão dos Deputados, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Então, provavelmente, já teve ali um briefing entre algumas pessoas sobre o que seria apresentada nessa reunião do SCIF. E então, provavelmente, muito do que poderia ter aparecido nessa reunião, e a gente vai falar de mais coisas aqui ainda, muito do que poderia ter aparecido já foi cortado ali. Inclusive, na ufofoca do episódio passado, a gente cita que já pode ser uma possibilidade de funcionamento da emenda Schumer. Por quê? É onde você já tem o corte de algumas coisas que não devem ir a público, que era uma das propostas da emenda Schumer, de que haveria uma análise e aí, se fosse visto a necessidade, não viria a público. Então isso já pode ser consequência. Ele dizia que assim, na lei ficou dizendo assim, o governo tem a obrigação de tornar essas informações públicas se a necessidade de informação for maior do que o risco à segurança nacional. Então, abre brecha, né? Se o governo achar que o risco à segurança nacional é maior do que a necessidade de informação, então eles não falam. Então, no fim das contas, fica elas por elas, sabe? Vocês são obrigados a falar, mas se vocês não quiserem, vocês não falam. Que a questão da segurança nacional é sempre a muleta que eles usam para segurar os segredos, né? São as justificativas. São as justificativas que eles usam sempre, né? Que eles acabam trazendo sempre aí. Então, gente, essa é a primeira parte pro nosso entendimento. Forma resumidona aí, pra gente poder entender e chegar aí na conclusão de tudo isso que tá acontecendo, pra ninguém perder e ficar voando aí na maionese em qualquer coisa, tá? E já trazendo um ponto antes aí. Pra galera que vê, mas vocês não vão falar do gigante da Ilha do Mel, vocês não vão falar das aparições em Miami. Gente, na boa, tá? Com todo respeito aí a galera que tem acompanhado esse material, aí a gente entra no ponto específico de especulação. Hoje a gente está debatendo um ponto que envolve política, que envolve questão militar, que envolve uma questão muito mais emergencial, tá? Eu acho que mais emergencial que isso seria só se uma nave realmente aparecesse no meio de todo mundo e se eles realmente aparecessem e as coisas estivessem acontecendo. Foi só especulação tudo que aconteceu. Mantém-se na casa da especulação. Tomem cuidado, vou fazer aqui o alerta, hein? Tomem cuidado com o vídeo que tem saído na internet de coisa de dentro do shopping, Gente, até agora não liberou nada de vídeo de dentro do shopping. Nada oficial. Tá? É tudo especulação. É tudo vídeo ali que traz uma montagem, vídeo mal feito, vídeo antigo. Teve um vídeo que saiu falando que o bicho atravessou a rua. Cara, é um vídeo de 10 anos atrás, de uma montagem, de um CGI muito mal feito, de um bicho feio passando no meio da rua. É muito antigo esse vídeo. Cara, é o que eu sempre falo, velho. Hoje em dia, vídeo não é prova. Não é confiável. Não é confiável. Com inteligência artificial e CGI, não dá pra confiar. Interessante, você vê, analisa e tal, mas não é a prova final. A gente vai falar de vídeo aqui hoje, a gente vai trazer vídeo aqui hoje, vamos citar situações de vídeo aqui hoje também, porém é uma situação totalmente diferente, vocês vão entender o porquê. Isso que a gente vai falar hoje, esse episódio, é o disclosure acontecendo, né, cara? Sim, que é muito mais oficial. Que é o oficial, é a coisa oficial mesmo. É a gente saindo um pouco da história de possibilidades e nave espacial surgindo, avistamento. Não, a gente tá vindo aonde o pessoal tá batendo forte, denúncia, Congresso americano, militar, e aí a conversa fica mais séria, porque você tem jornal, você tem jornalismo sério acontecendo em cima, você tem muita coisa séria acontecendo em cima. Tem gente falando sobre juramento, né, cara?
Tem gente que pode ser presa. O próprio David Grush pode ser preso. Então não são simplesmente alegações soltas, coisas que pessoas estão falando sobre juramento, né? É o seguinte, eu sei que às vezes pode parecer, o pessoal pode pensar assim, pô, mas vocês só falam dos Estados Unidos, tal, ufologia brasileira. Mas é o seguinte, cara, Estados Unidos é trailer pro resto do mundo. O que acontece lá antes. Depois depois reverbera no resto do mundo. Então é normal que essa questão de disclosure aconteça lá primeiro. É por isso que a gente olha tanto e fala tanto sobre o que está acontecendo lá. Eu acho que até para quem não ouviu o episódio com o Rony Vernet, a gente acaba citando isso, a gente inclusive pergunta sobre isso. A ufologia brasileira ela tem uma importância muito grande pro resto do mundo. Vários casos, inclusive Varginha, a gente já está próximo aí, na semana do lançamento desse episódio, Varginha vai fazer aniversário, né? A gente já estava programando um episódio sobre Varginha, mas tudo isso aqui aconteceu, e aí não teve como a gente não ir por esse caminho, mas a ufologia brasileira e os ufólogos brasileiros são muito importantes para toda análise e para todo estudo. Porém, aqui no Brasil, por uma série de fatores, a gente não tem um denunciante, a gente não tem os militares se envolvendo tanto com os casos. A gente não tem tantas universidades envolvidas nisso, né? E isso, não tem uma pesquisa científica muito forte em cima dos casos. Então, científico oficial, né? Oficial. Isso. A gente não tem uma universidade colocando o nome dela numa pesquisa. E isso, obviamente, acaba tirando o nosso foco de algo que pode ser mais concreto para a ufologia, tá? Então, pelo amor de Deus, gente, a gente gosta muito da ufologia brasileira. Se a gente não gostasse, não teria trazido aqui Jackson Camargo, já Rony Vernet. A gente já está com um plano de trazer ufólogos tão grande quanto aí Rony Vernet e Jackson Camargo e outras pessoas também, porque a ufologia brasileira ela é muito importante. Ela é muito importante justamente para criar os questionamentos. Só que, infelizmente, a gente não tem o denunciante por uma série de fatores. E o momento agora a gente tem um denunciante, coisas grandes estão acontecendo lá nos Estados Unidos, que envolve essa parte política. Então a gente precisa estar falando disso. Guto, vamos para as próximas notícias. Veja algumas falas dos congressistas ao jornal News Nation após o briefing com o escritório do Inspetor-Geral de Inteligência. Deputada Ana Luna. Acho que é extremamente importante que você ouça as palavras específicas que o denunciante David Grush usou. Ele nunca disse extraterrestre ou alienígena, disse interdimensional. E ao ser questionada sobre a questão interdimensional, a deputada continua. Quando falei com Grush sobre se os UAPs tinham especificamente uma origem extraterrestre, ele disse que eram interdimensionais e se recusou a usar certos termos. E isso é importante porque é o que todos nós queremos saber, disse Luna. Vamos ter outra conversa e pedir que ele volte para uma nova audiência pública, porque aparentemente conseguimos mais informações do que com essas sessões no SCIF. Deputado de Illinois, Rajna Krishnamurti, abre aspas, estou mais preocupado do que antes de entrar na sala de reuniões, e acho que eles têm muitas perguntas que permanecem sem respostas, fecha aspas. Deputado Tim Burchett, abre aspas, obviamente, muitas pessoas querem ouvir, são homenzinhos verdes, são discos voadores. Minha preocupação são as dezenas de milhões, se não bilhões de dólares que investimos na pesquisa desta questão desde 1947, pelo que sabemos, e ainda assim o governo federal continua dizendo ao Congresso que eles não existem.
Bom, vamos lá. Agora o negócio começa a ficar louco, né, Guto? A fala dos deputados, inclusive a gente colocou no episódio só algumas falas, foram várias. A participação, tiveram entrevistas com todos os deputados que estavam por ali. Primeira coisa que eu acho legal a gente trazer aqui, né? A gente tem deputado democrata e tem deputado republicano. É o único assunto possível que haja uma união entre esses dois partidos lá, cara. É o único assunto. E tá rolando uma união de verdade. Não é uma Sim. questão de eles estarem ali e entrando em conflito, um defendendo o A e outro defendendo o B. Não, estão ambos os lados buscando a verdade e indo no mesmo caminho. Isso é muito legal. Abrindo aqui um parênteses, que isso sirva de exemplo para a ufologia brasileira, tá certo? Que eu acho que falta Não um só pouco para disso. ufologia, né? Para política Pra também, tudo, né? pra tudo. Mas como estamos falando da ufologia, né? E o final do ano foi um pouco conturbado aí, então que sirva de exemplo para a ufologia brasileira. Então esse é o primeiro ponto, beleza? Então tem republicano e democrata brigando ali pelo mesmo assunto, pelo mesmo papo, e todo mundo foi entrevistado. Nós trouxemos aí algumas falas dos que estão ali mais na frente, e a Ana Luna, tanto a Ana Luna quanto o Tim Burchett, ou Burchett, estão brigando muito de frente. Inclusive no ano passado teve toda uma audiência com eles pública, né? Todo mundo assistiu, pudemos assistir, onde eles falaram ali, foi uma audiência referente à emenda Schumer. Beleza? Agora, vamos lá, Guto, vamos entrar na parte da conspiração, que é a parte que o pessoal gosta. Chegamos numa possibilidade de que sim, são interdimensionais. Confesso que ontem, depois de ver as matérias, de ver o conteúdo, confesso que eu fiquei um tanto quanto perturbado com essa informação, cara. Porque se são interdimensionais, realmente podem entrar e sair de qualquer lugar, da hora que quiser, pro lugar que quiser, né? Então eu tenho uma visão de que é mais ameaçador ser interdimensional do que ser extraterrestre. Então, me trouxe uma questão meio perturbadora. E agora a gente tem essa confirmação, né? Não vamos dizer uma confirmação, mas uma fala oficial da questão interdimensional, né? Então, é importante frisar que, assim, essas falas que a gente trouxe e outras que a gente vai citar aqui ainda, elas foram feitas imediatamente após essa reunião. Então, eles fizeram essa reunião na sala cofre, num ambiente fechado lá, e os jornalistas estavam do lado de fora já esperando. E é muito curioso, é muito legal ver, cara, você tem os vídeos disso, a gente postou alguns no Instagram. Alguns dos deputados, principalmente o Robert Garcia, o pessoal no Twitter comentou isso, que eles estavam com, alguns deles, principalmente o Robert Garcia, com uma expressão facial, sabe, meio abalada, de quem acabou de ver alguma coisa que mexe muito com a cabeça da pessoa. Isso, e vai de encontro com isso que você falou, né, cara? Essa possibilidade, ela se torna mais assustadora por um lado, né? Porque isso aí quebra qualquer argumento de tipo, mas é tão longe, como é que eles vão atravessar o espaço para chegar aqui? Né? Não, de repente não é longe, tá aqui o tempo todo, né? E a gente vê o tempo todo vários outros cientistas aí, ufólogos que a gente considera que dão bastante informação, que falam a respeito do assunto, batendo nessa tecla de que, olha, eles não, na verdade, estão aqui o tempo todo. E que eles estão aqui o tempo todo. Então, isso aí foi muito sério. E é interessante que a Luna, ela também falou uma coisa muito legal, que é assim, ó, nessa mesma entrevista que ela deu após a reunião, ela falou assim, ó, se alguém tinha alguma dúvida se o David Grush era crível, né, se ele tinha credibilidade, depois de sair dessa reunião, eu tenho certeza que ele tem muita credibilidade, ele é uma testemunha muito crível. Ela, nessa mesma entrevista que ela falou da questão interdimensional, ela falou isso, que se alguém tinha dúvida da credibilidade do David Grush, depois de participar daquela reunião, ela perdeu qualquer dúvida, ela tem confiança nele.
A Luna ela vai se tornando cada vez mais uma peça fundamental para isso, porque ela agora vem com essas alegações sobre essa questão do Grush ser uma testemunha confiável, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante a gente ter uma confirmação oficial de que ele tem sim credibilidade, né? E uma outra coisa que a Luna agora começou a falar, e isso movimentou muito movimentou demais, né? Todo o pessoal da ufologia, e principalmente os mais antigos entusiastas de ufologia, é que o nome não foi citado na reunião, mas foi citado pela Luna, e como uma vontade... né? Depois. E como uma vontade dela de trazer nada mais, nada menos do que o primeiro denunciante famoso. Porque tiveram outros denunciantes no passado e tudo mais, né? Não vamos tirar... As denúncias começam lá em 1947 com o Corso, né? Com o Coronel Corso. Não, antes mesmo, né, cara? Antes mesmo. O Jesse Marcel, no dia seguinte de Roswell, já tava falando. Já tava denunciando. Então, assim, dali a gente já tem algumas coisas. Mas o mais famoso é Bob Lazar. E Bob Lazar foi citado por Ana Luna, de que ela vai fazer o possível que Bob Lazar se torne uma das testemunhas no Congresso. Fazendo um depoimento sob juramento. Junto com o David Grush. Então não é para ser vidinho do Bob Lazar, não, ela quer ele no Congresso, fazendo o depoimento sob juramento, e de que ele possivelmente poderia liberar uma lista inédita com 22 nomes que estavam envolvidos naquele projeto de engenharia reversa, o qual ele participou na década de 80. Então isso ganhou... Na famosa Área 51. Com isso, vem um plot twist legal na ufologia, que já pensou se tudo que falaram de Bob Lazar, que era um maluco e que estava fazendo isso para ganhar dinheiro... Já pensou se tudo se confirma que o cara estava certo? Detalhe, o Bob Lazar já confirmou algumas coisas do que ele falou. Inclusive, a Área 51. Veio a confirmação da Área 51, veio a confirmação do elemento 115, veio a confirmação depois do vídeo do tic-tac, da movimentação da nave, ele já tinha falado. Várias outras coisas de tecnologia do funcionamento da área lá, sobre leitura ótica e tal... Tecnologias mais do dia a dia, que hoje você coloca sua digital para passar numa catraca de faculdade, que na época era ficção científica, ele estava falando lá. Sim, e nisso ganha uma força mais uma vez o nome de Bob Lazar. Vamos aguardar, e ele nessa mesma semana, a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas nessa mesma semana foi lançado um documentário. Olha que semana! 2024 veio com tudo já. Veio com tudo, já começamos bem. Foi lançado um documentário do Jeremy Corbell, um documentário novo dele. E nesse documentário tem uma parte com o Bob Lazar, uma entrevista que ele faz ali de vídeo chamada, uma entrevista bem simples, uma coisa bem rápida, e ele é questionado, que se ele fosse chamado para testemunhar, ele viria. E o Bob Lazar diz que hoje ele está muito satisfeito com a vida dele que ele tem hoje, que ele passou por muita coisa depois que ele virou denunciante e que ele gostaria de se manter quieto. Porém, se houver toda essa garantia, né, de Congresso, parte política, ele pode sim voltar a ser uma testemunha. Uma coisa importante para falar a respeito do Bob Lazar, em comparação com o David Grush, assim, o David Grush, ele... Parece que ele traz mais informações, assim, um pouco mais detalhadas e tal, mas nem tanto, sabe? O Bob Lazar, muita coisa que o Grush fala, o Bob Lazar falou também. A grande diferença é que, assim, o que fazia o pessoal desacreditar um pouco o Bob Lazar era a dificuldade de conferir quem que ele era, sabe? De achar registro sobre ele. O Bob Lazar, ele era um civil que foi contratado para fazer um trabalho ali na Área 51, segundo a história, e teria estudado em tal lugar, teria trabalhado no laboratório de Los Alamos e tudo mais.
e não tinha muito registro sobre ele, então ficava aquela dúvida, será que ele fez isso mesmo e tal. Já o David Grush, não, tá tudo oficializado, esse cara era isso, trabalhou, então se o David Grush não tivesse todas essas credenciais que ele tem de fácil confirmação, talvez ele seria tratado da mesma forma como o Bob Lazar foi, sabe? Agora, a questão é que não, o David Grush tem muitos registros sobre quem ele é, o que ele fez, onde ele estudou, com quem ele trabalhou. E para quem não conhece Bob Lazar, como eu disse, ele é o mais famoso dos denunciantes. O Bob Lazar, se não fosse por Bob Lazar, a gente não teria o Elizondo, não viria, ou se viesse, ia ser tratado como um maluco qualquer. E depois de um Elizondo, a gente não teria um David Grush sendo tratado com mais seriedade. Não teria nem o filme Independence Day, né, que fala da Área 51. Com certeza, com certeza. Olha como que Bob Lazar é importante. Não só para a cultura ufológica, né, para a questão do estudo da ufologia, mas até para a cultura pop. Então é um nome, sim, muito importante no assunto, e ver ele sendo citado por uma congressista tem uma força muito grande. Tem uma força muito grande. Então a gente vai ter arrepio. Dá. Quando eu vi ela falando sobre ele, aí eu falei, ih, tem coisa boa vindo por aí, hein? Deu um quentinho no coração. Porque, ó, eu confesso pra vocês, a gente esperava que saísse algo bem grande, bem bombástico. Não vamos falar que não saiu, né? Eu acho que essas falas que saíram deles aí já foi uma coisa bem legal para um começo de 2024 que a gente falou que vai acontecer e tal. Muita coisa já rolou. Mas a gente queria mais. Tiveram até alguns congressistas que saíram dali bem decepcionados, dizendo que eles esperavam mais da informação. Alguns disseram, inclusive, o próprio Tim Burchett, ele disse que ele consegue enxergar ainda que o Pentágono está segurando coisa. Que o Pentágono ainda está conseguindo não ser tão transparente quanto eles queriam. Então, existe essa preocupação do que é o fenômeno, como o próprio Tim Burchett disse, existe a preocupação da grana, do dinheiro que foi gasto desde 1947. Então, a gente está falando aí de bilhões, um valor absurdo, com pesquisa... Sem prestação de conta, né? Sem prestação de conta nenhuma. Então, não dá nem para saber se foi corrupção, se não foi, onde que esse dinheiro foi parar. Simplesmente o dinheiro sumiu. O dinheiro sumiu. E não tem prestação de conta. E isso é o dinheiro do contribuinte. Esse é o problema que eles estão levantando a brecha. Eles estão usando dessa questão do dinheiro do contribuinte que foi usado sem a permissão do contribuinte e sem o conhecimento do contribuinte para poder forçar ainda mais as revelações. Então, talvez o interesse deles, não que eles não tenham o medo ou o receio do que é o fenômeno na realidade, mas onde eles estão mais pegando cara, o que vocês fizeram com o meu dinheiro e eu quero saber. É isso que tá pegando. Lá nos Estados Unidos, essa questão do dinheiro dos impostos, eles têm uma fiscalização e um interesse muito maior do que a gente aqui no Brasil, né? A gente não lida com isso no dia a dia, né? Essa cobrança, né? Lá isso é muito mais palpável. E já houveram muitos crimes aí nos Estados Unidos criminosos que caíram não pelos crimes que fizeram, mas assim, usaram essa questão de impostos para pegar um cara. O mais famoso caso disso é do próprio Al Capone, né? Que era um mafioso na época da lei seca, então ele era contrabandista de bebida. Não tô querendo dizer se é certo ou não ser proibido beber, mas na época tinha uma lei que era proibido. E ele era um mafioso, contrabandista de bebida lá em Chicago, era o chefe da máfia de Chicago, com um monte de morte nas costas, mas os caras conseguiram prender ele por lavagem de dinheiro e por sonegação de imposto, sabe? Depois ele foi julgado pelos crimes e tal, mas pegar ele, botar na cadeia, eles usaram essa ferramenta aí, que aí é follow the money, né? Segue o dinheiro. Eu não sei se a gente deixou isso bem claro, porque a gente tá falando que eles fizeram essa reunião e aí depois eles saíram e a pessoa que tá ouvindo o episódio mas o que eles viram? A reunião era confidencial. Então isso foi mostrado para eles não podiam abrir
o que eles viram. Então a reunião é confidencial. Ela foi só para esses membros do comitê, não é para qualquer deputado, é para os membros de supervisão do Congresso, da Câmara dos Deputados americanos. Então, com certeza tinha um acordo de confidencialidade ali que eles tiveram que assinar para participar dessa reunião. E quando eles saíram, você vê que eles estão querendo falar. A Luna, eu fiquei até surpreso dela ter falado negócio de questão de interdimensional. Eu acho que ela não tinha muita liberdade para ter falado isso. Então, o que eles falaram nessa entrevista, depois da reunião, foram as impressões que eles tiveram sobre o que foi feito ali, sabe? Por exemplo, teve uma deputada que a gente não citou ela na lista aqui no início do episódio, a representante Nancy Mace. Ela falou assim, empresas privadas deveriam ser chamadas como testemunhas nesse processo. Eu não vou dar nomes, mas depois dessa reunião nós temos uma melhor ideia de quais empresas podem ser. A gente aqui já sabe de uma, pelo menos, né? E vamos falar dela hoje aqui ainda. Vamos trazer ela hoje. Então, assim, eles não saíram falando, olha, a gente viu isso, a gente viu aquilo, mas eles saíram dando as impressões deles. E o deputado Ogles, deputado Ogles, ele falou que uma outra frase dele na entrevista, né, que ele diz assim, o que a maioria dos americanos temem é que há um esforço concentrado para manter essas informações em segredo o mais forte possível. Uma outra fala dele após essa reunião. E uma das que eu achei mais interessantes, a gente comentou já, né, mas do deputado Raja Krishnamurti, né, que ele fala, olha, eu tô mais preocupado agora do que antes dessa reunião. Bateu medo. Sentiu. Alô, Tino? É o que eu falei. Sentiu aqui. E só mais uma observação aqui, ó. O deputado Eric Burleson. A gente não citou ele lá em cima na lista, mas é mais um deputado. Ele falou o seguinte, ó. Há alguns locais que o escritório do inspetor-geral nos forneceu, né? Ou seja, eles ficaram sabendo de locais onde eles poderiam buscar informação. Então, ou seja, o Grush lá atrás, na própria audiência, ele fala que, ó, no depoimento que eu prestei para um escritório do inspetor-geral, eu dei nomes e dei endereços. Isso em junho. Agora o deputado Eric Burleson diz, o escritório do inspetor-geral de inteligência nos forneceu alguns locais onde a gente poderia procurar. E agora a gente vai procurar. Ou seja, o Grush não mentiu. Ele tinha mesmo essas informações. Se são informações críveis, a gente ainda não sabe. Esse que é o ponto. Por que ninguém ainda bateu o martelo sobre o Grush, se ele é ou não real? Porque um dos pontos que a gente já trouxe até aqui em alguns dos episódios é que ele pode ser, na verdade, um agente da desinformação sem ele saber. As pessoas jogaram informações na mão dele, só que são informações incorretas. De propósito. Isso, né? De propósito, para causar desinformação. Então, até que a gente tenha uma coisa concreta, vamos dizendo, falando da forma bem clara, cara, enquanto a gente não tiver uma foto da deputada Luna do lado de um objeto, alguma coisa assim, ou de algum corpo, ou de algum fenômeno diferente, ninguém vai acreditar. Não adianta. Não adianta, porque como a gente já disse aqui hoje, vídeo, foto, tá difícil da gente poder acreditar hoje. Então, se não houver algo realmente crível até lá, David Grush é só um nome, é só um denunciante. Mas vem ganhando cada vez mais credibilidade, né? Ganhou mais credibilidade. Eu acho que assim, é um cara que ele tá com a credencial dele em jogo, é um cara que tem a liberdade dele em jogo, e agora, além de advogados e outros denunciantes que apareceram ali apoiando ele,
Agora a gente tem uma série de congressistas que estão apoiando ele. Então esses congressistas estão colocando a credibilidade deles em jogo. A Luna, o Burchett, o Raja, todos esses que a gente citou, e isso a gente está falando de democrata e republicano. Se porventura o Grush se julgar, acabar comprovando que ele é uma farsa, cara, todos esses políticos vão entrar no mesmo balde. Por quê? Eles colocaram atenção em algo que era uma brincadeira, enquanto eles poderiam ter dado atenção em algo que poderia resolver algum problema nos Estados Unidos ou alguma coisa assim. Então, obviamente, o contribuinte, o cidadão americano, não vai apoiar isso, se for uma farsa. Então, você vê essa quantidade de deputados que está botando credibilidade em cima do Grush, sim para a gente poder começar a chamar uma atenção. Tá? Então, acho que fique bem claro isso. Beleza? Então, nada comprovou que é real, mas tá começando a ficar forte o assunto. O Lu Elizondo, ele fala que o Disclosure não vai ser um evento, vai ser um processo lento, né, e que vai acontecendo. E a gente lembra que ano passado teve aquela conferência lá da Swan Foundation, que o Carnell falou, né, do disclosure controlado, disclosure catastrófico, né, que teria... Eu não sei sinceramente em qual dos dois a gente tá, mas a gente tá vendo, as coisas estão andando rápido até se comparar com o que era, porque nada acontecia. Nada acontecia. A ufologia era baseada em relatos e denúncias e histórias e avistamentos, mas oficialmente nada andava. Ninguém assumia nada, ninguém falava nada, nenhum deputado falava. Agora, olha só a coisa que está acontecendo, né? A Luna, ela falou aqui também, ó, eu tenho confiança que nós temos evidências suficientes para seguir adiante com mais uma audiência pública. Então, já podemos esperar que esse ano vai ter mais uma audiência pública, provavelmente com o Grush também, quem sabe o Bob Lazar, outros denunciantes que o Grush já apresentou. Né? Vale lembrar que o Grush, quando ele fez o depoimento dele, ele levou outras testemunhas. Não foi só ele falar. Ele levou outras testemunhas que ele levantou ao longo da investigação que ele fez para a Força-Tarefa do Congresso a respeito de UAPs. Então, já tem um trabalho de bastidores aí para levar essas outras testemunhas para uma possível próxima audiência pública. Então o negócio está andando. E se a gente considerar, né, Guto? Começou tudo em 2017 com os vídeos e tal, mas efetivamente com o David Grush começou no início de junho com a entrevista pro Ross Coulthard. No meio de junho ele já estava no meio da audiência. Outubro, novembro estava votando emenda Schumer. Emenda Schumer, e agora janeiro a gente já tá falando de interdimensional. Olha a velocidade disso. A gente tá realmente avançando muito. E uma coisa que é interessante acompanhar também, ao mesmo tempo, que queira ou não, a gente aqui é um podcast, mas acaba sendo imprensa também, né? A gente tá fazendo um pouco de papel de imprensa aqui. É interessante acompanhar a forma como a imprensa nos Estados Unidos e no Brasil também trata esse assunto. Eu achei muito, muito interessante, muito curioso. Eu nunca achei que eu ia ver isso. Uma deputada americana usar a palavra interdimensional num canal do tamanho como a Fox News. E escrito embaixo no GC ali, interdimensional. E agora, ainda assim, a cobertura da mídia tradicional nos Estados Unidos ou ela é nula, sabe? Ou ela é nula, ou ela é totalmente enviesada para ridicularizar o assunto, sabe? Apesar de dar um tratamento um pouco mais sério do que era antes, mas assim, eles podem abordar de uma forma um pouco mais séria, jornalisticamente falando, só que coloca essa matéria lá no fim do site. Tipo, a matéria em cima é uma fofoca de uma youtuber que foi pega traindo o marido. A matéria abaixo é um resultado de um jogo de futebol americano. E aí no meio tem uma notinha sobre a audiência.
sabe? E no Brasil saiu absolutamente nada a respeito disso. Nada. A população brasileira que não é ligada nesse assunto, fora da bolha ufológica, como a gente faz parte, não tem ideia de que isso tá rolando lá, sabe? E muitos da população americana também, né, cara? Porque vale a pena lembrar, né? Os Estados Unidos está no meio de guerra com Ucrânia, com Israel, com Gaza, o bicho pegando o pau comendo lá, e a população não tá olhando para essas coisas, ainda mais em ano de eleição agora, né? Sim, realmente chama atenção e é legal de ver, como você disse, legal de ver aí uma deputada jogando ali no meio da conversa mesmo, como se fosse um papo comum. Isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Vamos então, Guto, para a próxima parte das nossas denúncias, das nossas ufofocas de hoje. Veja agora outras notícias que abalaram a semana e movimentaram não só a reunião com o comitê, mas também toda a comunidade ufológica. O documentarista Jeremy Corbell lançou nessa semana o documentário UFO Revolution, e 2 novos registros foram apresentados. Em um deles é possível ver um objeto o qual lembra uma água-viva, sobrevoando uma base militar no Iraque, no ano de 2018. E no outro é uma foto onde foi registrado um objeto em forma de lustre. Essa mesma foto foi, inclusive, citada na reunião na Sala Cofre. Até o momento dessa gravação, nenhum consenso foi obtido referente a esses registros. E finalizando toda a movimentação da semana, no mesmo dia da reunião, a NASA, em parceria com a Lockheed Martin, lançou o seu novo modelo de jato hipersônico, o X-59. O principal propósito com essa novidade é reduzir o estrondo sônico, ou sonic boom, e permitir voos comerciais supersônicos no futuro. Até o momento dessa gravação, ainda não foi liberado o vídeo com demonstração de voo da aeronave. A fonte das informações contidas nesse episódio são do canal Rony Vernet e dos jornais americanos News Nation e Fox News. É isso aí, Guto. Não bastava toda a reunião no esquife. Vem o Jeremy Corbell, lança um documentário, traz a entrevista com o Bob Lazar que nós já falamos e ainda joga dois registros de OVNIs. Um que gerou um bafafá danado na internet. Até agora tem gente debatendo sobre isso, que é o OVNI Água-Viva. E outro que os entusiastas de Evangelion que estão nos ouvindo viram a imagem e já imaginaram coisa, né? Porque parece um lustre, cheio de bolinha, meio que em formato de losango e tal. Cara, o Jeremy Corbell, ele é complicado, né? ele é complicado. Eu gosto do Jeremy Corbell. Eu tinha mais restrição com ele antes. Hoje em dia eu gosto mais dele. Ele é uma figura que metade da galera da ufologia gosta, e a outra metade não é que não gosta, mas fica com o pé atrás, né? Mas ele trouxe um documentário e são dois registros que a gente tem ali, diferente de como a gente já disse. Diferente do vídeo da Ilha do Mel, dos supostos vídeos do shopping de Miami, esses vídeos são vídeos militares, né? O vídeos não, né? Um é vídeo, o outro é foto. Até o momento, um deles é foto somente. A foto não teve tanto debate. É uma foto aquela foto infra, né? Infravermelho e tal. Preto e branco. Parecendo que é radar, parecendo que é coisa da aeronáutica, da marinha, do exército e tal. Imagem militar, né? E aí tem um rastro ali e tal, mas é um objeto diferente
em formato de losango. A gente já postou essas imagens no Insta, mas vamos postar de novo para você poder checar essa informação. Mas, ok, beleza. É uma foto ali intrigante. Já o OVNI Água Viva gerou um debate enorme, porque a gravação dele, segundo a testemunha que teria fornecido esse vídeo ao Jeremy Corbell, é um vídeo de 17 minutos, em que o objeto, além de sobrevoar a base iraquiana... Não, é mais do que 17 minutos. O vídeo original é mais que 17 minutos. Fala, que assim, 17 minutos, o que é? É que o objeto está sobrevoando uma base americana, aí tem um momento que ele sai daquela região, começa a sobrevoar o mar, entra debaixo d'água e teria ficado de 14 a 17 minutos debaixo d'água. E aí depois ele sai. Mas esse trecho não aparece. Sim, então é um registro de 17 minutos. Isso. Mas ele tem um tempo maior ali de gravação, né? Onde seria, inclusive esse vídeo tem esse registro dele entrando na água. Só que o que tá pegando? O começo da gravação, e aí eu vou até colocar a minha opinião no meio dessa jogada também, o começo da gravação é muito estático. É muito estático. O objeto não muda de forma, ele não muda de movimento, ele não muda de nada. A única coisa que muda dele é a cor. O que, por ser uma câmera infravermelho, indicaria alteração de temperatura. Câmera térmica, câmera infravermelha, então indica alteração de temperatura segundo os especialistas que já analisaram o vídeo. Beleza? Na minha humilde opinião de um cara que tá vendo o vídeo no início, depois eu vi um outro registro dele que é mais comprido, porque o vídeo que foi liberado tem mais de 2 minutos. Cara, parece cocô de pombo na câmera. Parece cocô de pombo ou uma mosca que morreu ali e o negócio ficou. E a galera argumentou, mas como que uma câmera de tecnologia que tem a tecnologia de limpar sozinha, como que vai ter isso aí? Cara, não sei, mas parece, gente, não tem como. Tem alguns momentos do vídeo que você parece que vê a sujeira na tela. Parece até a sujeira na tela do computador que tá gravando o vídeo. Sabe? Alguém que tá gravando o vídeo de uma tela, que tá mostrando aquilo ali, e aí, na verdade, é uma câmera que está sobrevoando a base, e aí tem aquela sujeira na tela, e que ela tá ali estática. Então fica parecendo, sim, que é uma sujeira. Cara, não dá pra debater quanto a isso. Parece sujeira. Só que, conforme vai andando o vídeo, e aí é a hora que o pessoal, né, entra nos debates, conforme vai andando o vídeo, a câmera muda de foco. E o objeto se mostra em outro lugar. E aí você vê que não era sujeira da câmera, né? Tem alguns momentos do vídeo que foi possível observar uma movimentação dele em alguns graus. E aí você vê que não é um objeto parado, estático, né? Você vê que é um objeto que sim está se movimentando, e ele dá uma rodada, né? Então, assim, surgiram das mais loucas teorias. A partir do momento que o pessoal parou de brigar se era cocô de pombo ou não, surgiu as mais loucas teorias. O Rony, ele fez uma live essa semana, na semana que saiu o vídeo, né? Analisando esse vídeo, e o Jorge Ueso também soltou um vídeo analisando essa filmagem. No Twitter também vários analistas estrangeiros também analisaram. A princípio, realmente, muita gente ficou considerando a hipótese de ser uma mancha de sujeira na lente, né? Só que descartaram essa possibilidade pela questão do foco, às vezes, assim. Se aquilo tivesse grudado na lente, talvez ia estar mais ou menos desfocado, relação com o fundo e tudo mais. Hoje, assim, eu não estou falando a minha opinião, a opinião geral, meio que hoje, assim, é que aquilo lá era um objeto 3D. Realmente não era uma coisa grudada ali na câmera, uma mancha de sujeira. Isso
Por isso que você falou, né, que tem um momento lá no vídeo que ele parece dar uma mexida no eixo dele, assim, né? Ele tá voando, ele tá se movendo numa direção, não que ele muda de direção, mas ele dá uma pequena angulação, assim, no próprio eixo. Então você vê que houve um movimento ali. É isso mesmo. A questão também da mudança da cor do objeto na imagem. O Rony explicou isso, né, que quando qualquer coisa aparece na cor preta, naquele vídeo, na câmera térmica, quer dizer que tá mais quente que o ambiente. E quando aparece claro, quer dizer que tá mais frio que o ambiente. Então, é muito curioso que tem uma hora que o objeto passa na frente de animais. Você vê que tem 2 cachorros ali. E ele fica frio. E tem hora que passa na frente de soldados, passa na frente de humanos, e ele fica mais quente. Ou é o contrário, eu posso estar confundindo, mas eu sei que tinha essa diferença, assim. Uma hora ele passava perto de cachorro, ele tava com uma temperatura. Na hora que passava perto de humano, ele tava em outra. Isso indicando que, assim, que talvez a hora que passou na frente dos cachorros, ele tava visível. A hora que passou na frente dos humanos, ele teria ficado mais frio, ficado invisível, talvez. Assim. Então, isso indicaria um certo controle sobre a própria temperatura, uma certa vontade, portanto, uma certa inteligência no que estaria movimentando aquilo lá. Mas, logo em seguida, imediatamente, também já vieram os analistas mais céticos que... E isso acontece dos dois lados, sabe? Vai ter aquele analista que vai analisar aquilo procurando prova que é real. E vai ter aquele analista que vai procurar prova que é falso. E não vai estar olhando para o que está ali, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui antes eu tirar uma conclusão. Imediatamente já vieram muitos analistas já partindo desse viés, assim, ó, eu quero procurar alguma coisa que prove que isso é falso. E aí já jogaram as teorias de que seria uma mancha ou de que poderia ser balão e tudo mais, mas assim, no atual momento o consenso aquilo era um objeto real, que as testemunhas oculares no local não conseguiam ver, isso segundo o relato, né, das fontes desse vídeo. As testemunhas não conseguiam ver a olho nu, não conseguiam ver com binóculo, aquilo só era visto com a visão térmica. Binóculo de visão noturna também não via. Então aquilo só foi captado, segundo os relatos das testemunhas que eram militares, aquilo só foi captado por câmera com visão térmica. Então a narrativa que está se construindo até agora como de consenso o objeto era real. O que era aquilo? Para aí. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tanto que o Jorge Ueso, na análise que ele fez, o título que ele deu é OVNI Água Viva explicado, aí ele coloca entre parênteses um ponto de interrogação, porque não é tão explicado assim. Na análise dele, realmente, aquilo ali é um objeto 3D. Agora, o que não se pode bater o martelo. E aí fica naquela coisa, né? Que é o que eu falei antes aqui, já falei em outros episódios. Vídeo não é prova. O vídeo prova até um ponto. O que acaba tendo mais poder de prova hoje em dia é a credibilidade da fonte. Então as pessoas vão pegar esse vídeo, vão analisar e agora vão ver da onde veio, quem que tá falando. Dá pra acreditar? Muita gente tem restrição com o Corbel porque ele é muito emocionado, né, cara? O Jeremy Corbell, ele é muito emocionado. E às vezes ele dá umas bolas fora por isso. Ele quer tanto que o negócio seja real, quer acreditar que ele tá com uma prova forte na mão, que às vezes ele dá umas bolas fora ali. Já compartilhou algumas coisas que realmente não era, no fim das contas. Mas, tanto esse aí quanto o vídeo do Lustre, né? No documentário, tem ele falando por chamada, por telefone, com o agente que passou essa imagem para ele. E aí, cara, né? Tipo, isso também é prova até que ponto, né? A gente continua acreditando, tem que acreditar na palavra da pessoa. Tem que acreditar que o Corbell realmente está falando com o agente
da CIA, do exército e tal. Então, por isso que se torna mais importante ainda essas audiências envolvendo deputados, o Congresso e tal, porque ali, assim, as pessoas têm alguma coisa séria a perder se elas estiverem mentindo. E até fazer uma explicação aqui. O Jorge Ueso, no final do vídeo dele, ele faz uma brincadeira. Gente, é uma brincadeira. Por favor, pelo né, amor de Deus. Pelo amor de Deus, é uma brincadeira. E aí ele monta ali um monte de balãozinho. Um monte de balãozinho e faz a forma do negócio. Então, gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira que ele fez ali no final, porque a galera fica nessa, é balão. Aí usaram um balão lá da festa da cultura. Posso explicar o que foi isso muçulmana. aí? Uhum. O Mick West, que é aquele famoso cético radical, ele sempre. Ele tá com a carta do balão na manga já, sempre na mão ali pra usar. Tudo que aparece já tem a carta do balão. E aí ele tava considerando que era balão, ele pesquisou, né, os tipos de balão que se tem no Iraque, aí achou várias formas, beleza. Só que nenhum balão tem aquela forma. Para ter aquela forma, você teria que montar um balão com aquela forma. Então o Mick West pegou várias imagens de balão e agrupou elas de uma forma que aquele monte de balão montado do jeito que ele montou ficaria igual àquela imagem lá, aquele formato. Não dá pra levar a sério isso, né, cara? Ele montou a imagem pra bater com aquilo lá. E aí a cutucada que o Jorge deu é isso. Bom, já que é balão, e já que montaram uma imagem, eu vou montar a minha também. Ele montou um balão lá, um monte de coisa lá. E um monte de gente, algumas pessoas ficaram assim, pô, o Jorge acha que é isso? Não, gente, ele deu uma cutucada no Mick West. O pessoal não percebe quando é ironia e aí fica nisso. Mas assim, até agora, o debate desse vídeo tá rolando, né? É um vídeo muito bom, um vídeo bem legal. O que a gente queria ver é o vídeo completo, né? Mas a gente já sabe, não tem o vídeo completo do Tic Tac, não tem o vídeo completo do Gimbal, não vai ter o vídeo completo do OVNI Lula Molusco, tá bom? Então não vai ter, tá bom? Se contentem com esse vídeo que foi até agora aí, e é isso aí, beleza? Agora, o que não é OVNI e foi revelado, meu caro Gustavo Cornatio, foi o X-59. Nova aeronave hipersônica criada em conjunto da NASA com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Quem? Lockheed Martin. Isso aí. Lockheed Martin. Você e todo o seu sonho nas alturas. Então, quem já ouviu os episódios nossos aqui sobre engenharia reversa já tá cansado de ouvir falar dessa empresa, né? Lockheed Martin já é uma presença, já tem quase patrocínio aqui no episódio. E os caras não esconderam. Tacaram um avião novo, hipersônico, não faz Sonic Boom. O que é o Sonic Boom? É quando o avião atinge a velocidade do som lá, que ele tem aquele corte de barreira do som, ele dá um estouro, ele não tem. Ele vai simplesmente acelerar sem fazer isso aí. O que já é funcionamento parecido com o de OVNIs observados, tá? Que é o disparar sem fazer som. Disparar sem fazer muito estardalhaço. Obviamente, é um avião, tem o vídeo dele na internet, a gente postou esse vídeo em store nosso, depois a gente posta de novo, porque é bonito pra caramba, é um baita jato bonitão. Ele lembra muito o Concorde, mas até o momento ele é um jato para uma pessoa só ou duas pessoas, é teste ainda, mas ele tem aquele bico fino, comprido, tal, ele lembra muito o Concorde. Então é uma nave bem peculiar assim, mas é um avião. Você vê ali que é um avião, não tem nada de diferente no formato dele, que lembra um disco ou um tic-tac ou qualquer coisa do tipo. O Rony Vernet, ele comentou que a frente desse avião, porque ele tem uma frente bem pontuda, né, cara? A ponta do avião Sim. E a cabine do piloto estão muito longe, né? O cockpit. A ponta dele é bem afinada e bem protuberante, assim. E o Rony citou que esse formato lembra a descrição de OVNI feita pelo General Uchoa. Ele deu uma descrição bem parecida com isso aí.
A Lockheed Martin não esconde, no vídeo aparece destacado, assim, Lockheed Martin. Eles não escondem. Aparece descarado. o símbolozinho do Skunk Works até lá. É, descarado mesmo, assim, o Lockheed Martin. E tá aí, tecnologia nova da NASA com a Lockheed Martin, lançado no mesmo dia da reunião que é trazido a questão de engenharia reversa. Então, assim, não sei se foi uma afronta, não sei se tem alguma coisa a ver, ou simplesmente não tem nada a ver uma coisa com a outra e é coisa da gente que gosta de especular, de teorizar, e simplesmente é uma tecnologia nova para a gente conhecer. Mas, como nós somos entusiastas não só da ufologia, mas também da astronomia, dessa engenharia astronômica, da engenharia dos foguetes e tudo mais, cara, é maravilhoso. O vídeo é bonito pra caramba, é vídeo tipo Avengers, sabe? Com uma trilha sonora marcante, os pilotos aparecendo, é um vídeo bonito pra caramba. E aí no final vem uma explosão com a pessoa andando de costas pra ela, assim, sabe? Isso, só terminaria isso. E tem ali o coming soon, né? Que são os testes. Então não tem vídeo do voo dela ainda, mas é muito bonito. Então eu peço para vocês que confiram, né? Se jogar no YouTube lá, NASA X59, vocês vão achar vídeo dele, beleza? Então ele é muito bonito, mas veio para aquecer ainda mais os debates sobre engenharia reversa, se tem engenharia reversa ou não tem. Beleza? E assim finalizamos as polêmicas da semana, que foi uma semana recheadaça de coisas aí, tá certo? Então, para vocês, se ficou confuso, gente, manda mensagem pra gente, a gente explica mais uma vez, fala mais uma vez para vocês, e ouçam os outros episódios que a gente citou aqui, o episódio extraordinário nosso, o 6, o 7 e o 8, e a gente tem bastante conteúdo aí para vocês, beleza? E aí a gente consegue trazer cada vez mais coisa nova para vocês, beleza? Tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar. Essa matéria veio com muita coisa, mas obviamente não dá pra gente sintetizar tudo aqui em um único episódio. Tá certo, meu caro Gustavo Cornacchioni? Certinho, é isso aí. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, @podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por @ocontato_cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com. É isso então, meu caro Gustavo Cornacchioni, é isso então, meu caro ouvinte do podcast O Contato. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não é mesmo, Guto? Foi. A gente não tinha como deixar passar essa situação toda, né, cara? Muito importante. E espero que a galera tenha gostado. E aí, lembrando todas aquelas recomendações que a gente fez, né? Sigam no Spotify, no Instagram, avaliem o episódio, deixem comentários, mandem mensagem. A gente tá aí. Muito bem, então, nosso caro ouvinte, muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado, Guto, por mais essa participação comigo aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês. Nos encontramos na semana que vem em mais um podcast O Contato.